os ânions, eu posso agrupar conforme o caráter redox. E os cátions a gente vai agrupar de uma outra forma, tá certo? Os cátions nós vamos agrupar em 5 grupos distintos. 4 desses grupos possuem um reagente precipitante, enquanto que o quinto não forma produtos insolúveis, apenas solúveis. Então, eu não tenho reagente de grupo. Por quê? Eles vão ser agrupados de acordo com a insolubilidade de algum reagente. Então, o grupo 1, prata, mercúrio 1 e chumbo, é o chamado grupo do HCl ou grupo dos cloretos insolúveis. Ou seja, se eu tiver todos os cátions da tabela periódica na forma de nitrato, todos os nitratos são solúveis. Se nós adicionarmos lá dentro desse recipiente HCl, os únicos que vão precipitar, prata, mercúrio 1 e chumbo. Porque os cloretos dessas espécies são insolúveis. Então, esse é o grupo 1. Qual é o grupo 2? O grupo 2 é o grupo do arsênio e o grupo do cobre. Ele é subdividido em grupo 2A e 2B. O que diferencia esse grupo 2 do grupo 1? Bom, o grupo 2, eles não precipitam como cloreto. Porém, a solução desses cátions, se eu borbulhar H2S, que é um gás que tem um cheiro horrível de ovo podre, no meio ácido, ocorre a precipitação de todos os cátions dos 2 grupos, tanto o grupo 2A como o grupo 2B. Por isso que é chamado grupo do H2S. E o grupo 3 é o grupo do sulfeto de amônio, ou seja, os cátions que precipitam como sulfeto ou como hidróxidos, mas em meio alcalino, tá certo? O sulfeto de amônio, por si só, já é uma espécie que, quando a gente coloca em água, devido à hidrólise, o meio é alcalino. Os cátions bivalentes precipitam como sulfeto e os trivalentes como hidróxidos. E o grupo 4 é o chamado grupo do carbonato de amônio. Esse grupo do carbonato de amônio, tá certo? Esses cátions precipitam como carbonato na presença de sal de amônio, com exceção do magnésio. O magnésio não precipita. E o outro grupo é o grupo 5, que é o grupo que não possui um reagente específico. É o chamado grupo dos metais alcalinos e amônio. Não apresentam reagentes específicos para precipitação. Então, avançando um pouquinho, se nós tivéssemos uma solução hipotética, contendo todos os cátions dos 5 grupos, como é que eu faria para fazer a separação grupo por grupo? Então, ele começa a falar para nós aqui, vai explicando. Ó. Se eu adicionar HCl, que eu já tinha falado para vocês, todos os cátions dos 5 grupos só precipitarão prata, mercúrio e chumbo. Vou precipitar os cloretos. Eu filtro, tiro os cloretos insolúveis. Fica em solução grupo 2, 3, 4, 5, que são cloretos solúveis. Aí eu coloco H2S, ou então começa a borbulhar H2S, eu vou tirando um a um, de acordo com a sequência daquela tabela. Bom, aí vem uma pergunta assim, para que eu não fique descrevendo isso, nós já falamos para vocês que é muito mais fácil escrever equação de reação, escrever as fórmulas corretas das espécies, mas eu posso começar a montar esquema de separação, aprender como é que eu monto um esquema de separação. Então, preste atenção nessa dinâmica aqui. Ó. Como é que eu monto um esquema de separação pensando que eu tenho todos os cátions do grupo 1, do grupo 2, do grupo 3, do grupo 4, do grupo 5, na forma de nitrato, obviamente que isso aqui, o meio, é ácido. Como é que eu faço? Então, imagina que tudo isso aqui está num becker, ó. Tudo num becker. Solução. Aí, o meio está ácido, eu vou juntar HCl. Então, vou adicionar lá dentro HCl. Quando eu adiciono HCl, olha o que acontece. O grupo 1 precipita. Só o grupo 1. Fica em solução todos os outros grupos. O que eu faço? Eu filtro, ó, faço uma filtração. Essas 2 barras aqui significa dizer filtração. Então, eu fico com o grupo 2, o grupo 3, o grupo 4, o grupo 5, tudo na forma iônica. No meio que é ácido. Ó, o que eu vou fazer? Vou adicionar ou vou borbulhar lá dentro, ó, H2S. Quando eu borbulho H2S, olha o que acontece. O grupo 2 precipita como sulfeto.
sulfeto é 2-. Então, o grupo 2, tá? 2SX. E fica em solução quem? O grupo 4, o grupo 3 e o grupo 5. O que eu faço agora? Vou tornar o meio amoniacal com hidróxido de amônio, que o meio é ácido. Ó. Vou jogar hidróxido de amônio. Já vou começar a formar sulfeto de amônio, mas eu vou adicionar mais sulfeto de amônio ainda. Quando eu faço isso, olha o que acontece. O grupo 3, os bivalentes vão precipitar como sulfeto. E os trivalentes vão precipitar como hidróxido. E vai ficar em solução quem? O grupo 4 e o grupo 5. Aí eu faço o quê? Eu torno o meio novamente ácido, aqueço para eliminar sulfeto, eliminar H2S. Aí eu fico com o grupo 4 e o grupo 5, após a eliminação do H2S, no meio que é ácido. Aí eu jogo hidróxido de amônio, adiciono hidróxido de amônio, carbonato de amônio. Então, tornei o meio amoniacal, joguei hidróxido carbonato de amônio, vai precipitar o grupo 4. Só que o grupo 4 precipita apenas estrôncio, cálcio e bário. Não precipita magnésio. E vai ficar o grupo 5 em solução. Eu filtro, tenho ele separado, eu posso, então, depois fazer a identificação do magnésio até separar o magnésio do outro grupo, que dá para separar. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma coisa real. Vou escolher alguns elementos de cada um dos grupos. E vamos pensar assim, ó. Imagina que vocês têm um exercício ou vocês estão com um problema. Alguém deu para vocês uma amostra que é constituída por uma mistura de nitratos, que tem prata, cobre, ferro 3, manganês 2, magnésio, bário e potássio. Aí ele fala assim, vamos separar essas espécies. Mas antes, vamos montar um esquema de separação que direciona para a separação dessas espécies, de todos esses cátions. Então, ó, vou repetir o que eu tinha falado antes. Num Becker, eu tenho todos os cátions de todos os grupos. O meio, eu vou adicionar aqui dentro do HCl diluído. Então, dentro do Becker, eu coloquei HCl diluído. O que acontece? Precipita a prata, porque é o único do grupo 1. Ó. O único do grupo 1 é a prata. Precipita a prata e fica em solução todos os outros cátions, o do grupo 2, o do grupo 3, o do grupo 4 e do grupo 5, que é o potássio. O que eu faço? Filtro. Ó, filtrei. Então, essas duas barras significa dizer, estou fazendo uma filtração. É o filtro. Então, no filtro vai ficar quem? A GCl. E no Becker vai ficar todos os outros. O que eu vou fazer? Vou adicionar e borbulhar H2S. Quando eu borbulho H2S, só precipita um deles. Quem? Do grupo 2. Cobre. Fica em solução o grupo 3, o grupo 4 e o grupo 5, que é o potássio. Eu tenho H2S no meio. Ó, vou filtrar. Separei o cobre dos outros. E agora eu vou fazer o seguinte. Vou adicionar hidróxido de amônio, sulfeto de amônio. O que vai acontecer? Vai aparecer em solução, ou vai ficar em solução, o magnésio, o bário e o potássio. Por quê? Vai precipitar o alumínio e o manganês. O alumínio é trivalente e precipita como hidróxido, enquanto que o manganês precipita como sulfeto. Eu filtro, ó, separo um do outro. Precipitado, solução. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu tenho mais de um cátion no precipitado. Eu tenho mais de um cátion na solução. Eu tenho que separar agora entre eles. Então, no caso, vou trabalhar com o precipitado. Está no papel de filtro. Passo HCl e vou dissolver os dois. Tenho alumínio e manganês 2. Jogo hidróxido de amônio hidróxido de sódio em excesso. Quando eu coloco hidróxido de sódio em excesso, olha o que acontece. O manganês precipita e não dissolve, e o alumínio precipita e complexa, forma um complexo. Solução límpida, transparente, incolor. Eu filtro e separo. Ó, alumínio no Becker, manganês na forma de hidróxido, no papel de filtro. Vamos trabalhar com a solução. Jogo HCl, aqueço, vou eliminar H2S, para não ficar isso carreando até o final
da minha análise. Não me interessa H2S. Torno o meio agora, ó, com sulfato. Jogo o sulfato e precipita quem? Sulfato de bário. Pego o manganês, o magnésio, que não precipita, com sulfato, e vou jogar hidróxido de sódio. Ele precipita como hidróxido de magnésio. E o potássio não, fica em solução, adiciono HClO4 e precipito potássio. Então, veja que aqui é uma forma de um esquema. Eu poderia usar uma outra maneira até para esquematizar isso para vocês. Tá certo? Então, gente, fica claro para vocês que eu escrevo a equação de reação quando eu tenho as reações analíticas. E na hora que eu tenho mistura de espécies, eu posso montar esquema de separação. Tá certo? Não se preocupem com isso que talvez muitos vão dizer assim, não entendi, professor. Aí uma pergunta que apareceu pelo o Pedro Teodoro disse assim, daria para adicionar o ácido perclórico para separar o potássio? Eu poderia, aqui em cima, onde eu joguei o sulfato, eu poderia ter jogado o HClO4, mas eu deixei ele por último, tá certo? Sempre a gente tira ele por último, é o último cátion que a gente vai tirar. Tentar responder essa pergunta. Como ocorrem as reações de cátions usuais com base forte e com base fraca? Ou seja, a definição de precipitação quantitativa visando a separação de espécies. Então, nós vamos pegar a seguinte situação. Considere que separadamente nós temos duas soluções. Uma de magnésio 2+, e uma de alumínio 2+, às quais foi adicionado lentamente uma solução de OH- até atingir o excesso da base. Então, nós temos 2 frascos, um com magnésio 2+, 0,1 mol por litro. Outro recipiente com alumínio, 0,1 mol por litro, então, mesmas concentrações. Em ambos, nós vamos adicionar a base forte, de forma lenta e gradativa, até que eu atinja o excesso. E é claro que à medida que eu começo a adicionar a base, que o pH vai elevando, eu vou tendo a precipitação do hidróxido de magnésio, no caso 1, onde nós temos um produto de solubilidade que é 1,8 vezes 10 a menos 11, e no caso do alumínio também nós vamos ter a precipitação aqui do hidróxido de alumínio, e onde o produto de solubilidade é 1,3 vezes 10 a menos 33. E nós queremos responder o seguinte, né? Em qual concentração de OH- inicia-se a precipitação de cada hidróxido? Em qual concentração de OH- pode-se afirmar que a precipitação dos hidróxidos foi total ou quantitativa? Observe que a precipitação é iniciada exatamente quando o KS é atingido, ou o produto de solubilidade for atingido, ou alcançado. Ou seja, é quando o QS é exatamente igual ao KS. Por outro lado, a precipitação será considerada quantitativa ou total quando a concentração final do cátion metálico em solução for pelo menos 1 milésimo da concentração desse cátion metálico que nós pegamos inicialmente. Bom, para isso nós precisamos considerar o equilíbrio de solubilidade do hidróxido. Então, o hidróxido metálico gerando o cátion metálico em solução aquosa e X de OH-, porque o X vai depender da carga do metal. Então, nós podemos dizer que o produto de solubilidade desses hidróxidos vai ser exatamente igual ao produto da concentração do cátion pela de hidróxido elevado ao expoente que corresponde à quantidade estequiometricamente de íons OH-. Tudo bem? Entendido? Vamos fazer a resolução inicialmente do caso 1, onde nós estamos fazendo a adição lenta e gradativa de OH- até atingir o excesso. Então,
OH- sobre a solução que contém o magnésio 2+. Então, vamos responder a primeira pergunta. Em qual concentração de OH- inicia-se a precipitação do MgOH2? Então, nós escrevemos o equilíbrio relativo à dissolução do MgOH2, tá certo? Que corresponde a magnésio 2+ e 2 de OH-, porque a partir desse equilíbrio eu tiro a expressão do produto de solubilidade, onde o produto de solubilidade corresponde, tá certo? Segundo o que nós recebemos como dado do problema, que é 1,8 vezes 10 a menos 11. E a expressão corresponde exatamente ao produto da concentração de magnésio pela de OH- elevado ao quadrado, uma vez que eu tenho o hidróxido que está na proporção cátio-hidróxido de 1:2. Muito bem. Qual é a concentração de OH- que eu preciso adicionar para que atinja exatamente o produto de solubilidade? Então, usando a expressão do produto de solubilidade, vamos colocar em função da concentração de OH-. Então, a concentração de OH- ao quadrado vai ser igual ao Ks dividido pela concentração inicial do íon magnésio 2+. Consequentemente, nós vamos encontrar que a concentração de OH- para iniciar a precipitação do hidróxido de magnésio corresponde à raiz quadrada de 1,8 vezes 10 a menos 10, que é o valor de 1,34, 10 a menos 5 mol por litro. Então, essa é a concentração de OH- necessária para que inicie a precipitação do hidróxido de magnésio. E isso me leva para um valor de pOH, que é 4,9. É tirar o menos log da concentração de OH-, ou seja, é um pH de 9,1. Então, se eu for adicionando o hidróxido, quando eu atingir um pH exatamente de 9,1, esse é o momento onde inicia-se a precipitação do hidróxido de magnésio. E a segunda pergunta: em qual concentração de OH- pode-se afirmar que a precipitação do hidróxido de magnésio foi total ou quantitativa? Muito bem, vamos fazer a mesma coisa. Escrever a expressão do produto de solubilidade, só que agora nós vamos substituir a concentração de magnésio, como eu quero o OH- necessário para que a precipitação seja total ou quantitativa, nós vamos substituir embaixo, como concentração de magnésio 2+, o milésimo da concentração inicial, ou seja, é 0,1 que multiplica 10 a menos 3. Com isso, nós vamos encontrar uma concentração de OH- que será igual, então, tirando a raiz quadrada de 1,8 10 a menos 7, será igual a 4,24 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Essa é a concentração de OH-. Se eu tirar o pOH, é 3,37 e o pH vai ser correspondente a 10,63. Então, o que nós estamos observando? A precipitação do hidróxido de magnésio inicia-se em pH 9,1 e a partir de 10,63 eu posso dizer que a minha precipitação é quantitativa, ou seja, foi total. Bom, vamos fazer a mesma coisa no caso do alumínio 3+. Adição lenta de OH- sobre a solução de alumínio 0,1 mol por litro. Então, no primeiro caso, eu quero determinar qual é a concentração de OH- necessária para iniciar a precipitação do hidróxido de alumínio. Então, usando novamente o equilíbrio de solubilidade, tá certo, do hidróxido de alumínio, nós vamos encontrar que a partir do produto de solubilidade, nós vamos substituir aonde é a concentração inicial, que é 0,1 mol por litro. Com isso, nós vamos chegar num valor que corresponde a 1,33 vezes 10 a menos 32, que é a concentração de OH- elevado à terceira. Então, significa dizer que tirar a raiz cúbica deste valor me leva para a concentração de OH- necessária para iniciar a precipitação do hidróxido de alumínio, ou seja, 2,35 vezes 10 a menos 11 mol por litro.
Se nós tirarmos o pOH é 10,63 e o pH é 3,37. No caso seguinte, nós queremos determinar qual é a concentração de OH-, aonde eu posso afirmar que essa precipitação do hidróxido de alumínio foi total ou quantitativa. Então, nós vamos utilizar a mesma estratégia. Vamos pegar o Ks do hidróxido de alumínio e aonde é a concentração de alumínio 3+, nós vamos substituir, considerando, então, precipitação quantitativa, a concentração final, que é 1 milésimo da inicial, ou seja, 0,1 vezes 10 a menos 3. Com isso, nós chegamos que a concentração de OH- elevada ao cubo é 1,3 vezes 10 a menos 29. Extraindo a raiz cúbica, nós vamos chegar numa concentração de OH-, que é 2,35 vezes 10 a menos 10. Ou seja, isso corresponde a um valor de pOH 9,63 e a um pH 4,37. Então, observe que a precipitação do hidróxido de alumínio inicia-se num valor de pH relativamente baixo, 3,37, e finaliza ainda num pH baixo, uma unidade de pH acima, ou seja, 4,37. Tá certo? Então, fica bem claro para a gente essa questão. Então, observe que diante desse resultado, eu posso usar esse conhecimento para a separação do alumínio 3+, do magnésio 2+, usando uma precipitação fracionada. De que forma? Então, imagine que eu tenho um recipiente contendo magnésio e alumínio 3+, 1 mol por litro de cada um dos cátions. Eu começo a adicionar de forma lenta o hidróxido. Eu sei que em pH por volta de 3, o alumínio começa a precipitar como hidróxido, e em pH por volta de 4, ele já precipitou completamente. Mas eu posso elevar o pH até por volta de 6. Tá? Porque eu sei que o magnésio só começa a precipitar em pH por volta de 9. Então, em pH 6 eu filtro, vou reter o alumínio na forma de hidróxido no papel de filtro, e eu tenho no becker, vou recolher uma solução de magnésio 2+. Se nós observarmos aquele gráfico que nós apresentamos lá atrás para o hidróxido de alumínio, observe que em pH abaixo de 3, eu tenho alumínio 3+. À medida que o pH começa a aumentar pela adição de OH-, começa a ocorrer a precipitação do hidróxido de alumínio. Em pH por volta de 4, a precipitação foi quantitativa, mas eu elevo até um pH 6 para garantir precipitação total, porque eu sei que o magnésio só vai começar a precipitar em pH por volta de 9, tá certo? Ele começa a precipitar em pH por volta de 9, em 10 a precipitação é total e depois ele não dissolve mais, ou seja, ele continua precipitado, enquanto que o alumínio, olha, em pH por volta de 10, ele volta a dissolver, mas agora na forma de aluminato. Então, há duas formas para que a gente possa fazer a separação do alumínio e do magnésio. Ou eu controlo o pH e vou até pH 6 e filtro, recolho hidróxido de alumínio e magnésio 2+ no becker. Ou então, eu adiciono a base forte até um pH maior que 12, porque eu sei que nessas condições todo o alumínio será solubilizado na forma de aluminato e todo o magnésio estará na forma de um precipitado branco de hidróxido de magnésio. Eu filtro e vou separar um do outro. Então, duas formas. Ou em pH 6, tiro hidróxido de alumínio e magnésio 2+. Ou em pH acima de 12, eu isolo o alumínio numa solução com aluminato e o magnésio na forma de hidróxido. Observe como é interessante se nós analisarmos as reações dos cátions usuais com base forte e com base fraca. Veja a tabela ao lado, onde nós temos cátions prata, mercúrio 1, mercúrio 2, chumbo, estanho 2, estanho 4, cobre, bismuto, cádmio, alumínio, cromo, ferro 3, ferro 2, cobalto, níquel, manganês, zinco, magnésio. E aí, essa tabela expressa os resultados obtidos
pela adição lenta de hidróxido de sódio com a base forte, ou de uma base fraca, como hidróxido de amônio. Então, em quantidade normal, à medida que eu vou adicionando hidróxido, todos eles precipitam o respectivo hidróxido, ou, no caso dos metais nobres, o óxido. Mas, em alguns casos, são insolúveis no excesso, e outros são solúveis, porque formam hidróxido complexo. Por outro lado, no caso da base fraca, se eu adicionar lentamente, eu também vou formar os hidróxidos ou os óxidos dos cátions de metais nobres. Mas também, no excesso de base fraca, nós teremos a formação dos amins complexos. Em alguns outros casos, não. Ele é insolúvel no excesso. Então, esse E insolúvel no excesso. Ou seja, por mais que eu adicione hidróxido, não ocorre a solubilização do precipitado para a formação de complexos. Então, na forma de base forte, nós temos os hidróxidos complexos e, como reação com base fraca, nós temos os amins complexos. Então, veja o seguinte, ó, o que nós falamos. Todos formam o respectivo hidróxido, em quantidade normal, tanto com base forte como com base fraca. O cátion de metal, então observe que todos formam o respectivo hidróxido em quantidade normal, ou com base fraca ou com base forte. No caso dos metais nobres, nós temos a formação do óxido, porque o hidróxido é instável. Alguns cátions formam hidróxido complexo quando dissolve, e outros formam os amins complexos. Há cátions que não formam nem hidróxido nem amim complexo, ou seja, seus hidróxidos são insolúveis no excesso da base. Ou seja, esse E que aparece na tabela é insolúvel no excesso. Se vocês observarem esse link aqui, ó, corresponde aos experimentos que nós realizamos no laboratório para alguns desses cátions. E lá vai ficar mais claro para vocês o que significa formar o hidróxido com base forte, formar ou não o hidróxido complexo, e da mesma forma com a base fraca, formar o hidróxido e formar ou não o amim complexo. Esses resultados são interessantes porque eu posso, só com essas reações, fazer separação de cátions usuais. Vejam aqui, ó, se nós pegarmos aqui uma mistura que tenha cobre, alumínio, ferro e zinco, veja que o cobre com base forte precipita e não dissolve, solúvel no excesso. Mas com base fraca, precipita e forma amim complexo. Já o alumínio é o contrário. Ele complexa com base forte, formando hidróxido complexo, mas não complexa com base fraca. No caso do ferro, não complexa nem com base forte, nem com base fraca. Já o zinco forma tanto hidróxido complexo como o amim complexo. Então, uma mistura dos 4 cátions me permite fazer uma separação fracionada, aonde nós vamos trabalhar ou adicionando inicialmente a base forte ou a base fraca. Então, observe essa tabela que nós colocamos nesse slide para exemplificar as equações de reação para esses 4 cátions que nós acabamos de mencionar: cobre, alumínio, ferro e zinco, onde nós temos a equação de reação dos cátions usuais com base forte e com base fraca, e nós estamos colocando aqui os chamados valores de produto de solubilidade ou a constante de formação referente ao complexo formado. Então veja no caso do cobre. Com base forte, ele precipita o hidróxido de cobre, tem um valor de Ks que é da ordem de 10 a menos 20 e não dissolve no excesso. Por outro lado, com base fraca, com hidróxido de amônio, ele também vai precipitar. Claro que o Ks é o mesmo. Por outro lado, o hidróxido formado solubiliza no excesso de hidróxido de amônio, formando o tetramin cobre 2. E aqui nós temos o valor da constante de formação. Observe que no caso da constante de formação, o valor é positivo. Nós estamos formando o complexo tetramin cobre 2. No caso do alumínio, ele precipita com base forte. O valor do Ks está aqui.
por volta de 10 a menos 33, mas ele dissolve, porque ele vai formar um aluminato e nós temos aqui o valor da constante de formação. Com base fraca, ele precipita e não dissolve, ou seja, não tem a tendência a formar amino complexo. Já o ferro 3, nem com base forte nem com base fraca, ocorre formação de complexo. Forma o precipitado, que é muito insolúvel, é um KS da ordem de 10 a menos 38, e ele se mantém insolúvel no excesso, tanto com base forte como com base fraca. Por outro lado, o zinco é um cátion que complexa tanto com base forte como com base fraca. Em quantidade normal, ele vai formar o respectivo hidróxido, que tem um KS por volta de 10 a menos 17. Por outro lado, o hidróxido complexo tem uma constante de formação de 10 a 17, por volta de, e o amino complexo por volta de 10 a menos 8. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos procurar montar um esquema de separação para os cátions. Ferro 3, cobre, zinco e alumínio. E nós vamos empregar como reagentes o OH-, que é a base forte, a base fraca, e vamos utilizar o H+, tá certo? E veja que eu posso, de certa forma, aí, executar esses experimentos de tal maneira a evidenciar esta separação. Tá? Então, é importante que vocês observem que, usando só base forte e base fraca, em alguns casos eu consigo separar quantitativamente 4 cátions. Tudo bem? Então, vamos lá. Já que nós vimos as reações que ocorrem, tanto para ferro 3, como para cobre 2, como para zinco, como para alumínio, vamos pegar uma mistura desses 4 cátions e vamos verificar como é que nós podemos fazer a separação de cada um deles. Eu vou aproveitar e vou acrescentar para vocês as reações de identificação a partir do momento que eu consigo isolar cada um deles. Então, imagina que num sistema, ou seja, num becker, eu tenho os 4 cátions. Nós vamos fazer o quê? Vamos adicionar a base forte. Quando eu adiciono base forte, eu vou precipitar, então em excesso a base forte, vou precipitar sem dissolver ferro 3 como hidróxido e cobre 2 como hidróxido. Por outro lado, o zinco complexa como tetrahidroxizincoato e o alumínio tetrahidroxialuminato. São 2 complexos, solução aquosas, límpida, transparente, incolores. Para separar os complexos dos precipitados, eu filtro. Filtrei. E eu vou fazer o seguinte. Vamos adicionar ao precipitado o hidróxido de amônio em excesso. Quando eu adiciono hidróxido de amônio em excesso, veja o que ocorre. O cobre complexa, formando uma tetramin cobre 2, e o ferro não complexa, permanece insolúvel no excesso. E o filtro separa um do outro. Se eu adicionar H+, eu libero o ferro. Se eu colocar tiocianato, vai formar uma solução límpida, transparente, vermelho sangue. Ou seja, identifico que consegui separar o ferro. Por outro lado, aonde tem o tetraamin cobre 2, nós vamos acrescentar o H+, consumir NH3, liberar o cobre 2+, e nesse meio levemente ácido, nós podemos então adicionar ferrocianeto, que nós vamos formar um precipitado vermelho, acastanhado, de ferrocianeto de cobre 2. Então, aonde nós tínhamos feito a precipitação dos hidróxidos, já separamos cada um deles e fizemos a identificação de cada um dos cátions, o ferro 3 e o cobre 2. Vamos agora na solução onde eu vou colocar ácido. Então, o ácido vai destruir esses complexos, porque eu vou protonar o OH-, formando água, liberando o cátion de zinco 2+, e alumínio 3+. Se eu colocar hidróxido de amônio em excesso, o que é que vai acontecer? O alumínio precipita e não dissolve, e o zinco complexa como tetramin zinco 2+. Filtro, separo. Separei, o que eu vou fazer? Vou pegar o hidróxido de alumínio, vou adicionar H+, vai liberar o alumínio na forma de alumínio 3,
hidróxido de amônio vai precipitar hidróxido de alumínio 3, que é branco, gelatinoso. E no caso do zinco, coloquei o ácido, liberei o zinco 2+, adicionei ferrocianeto, porque ele também pode ser identificado, assim como o cobre, com o íon ferrocianeto, porque ele vai formar um precipitado branco de ferrocianeto de zinco. Logo, é uma maneira de se fazer a separação e identificação das espécies. Aí vocês poderiam perguntar assim: professor, eu não poderia também iniciar essa separação usando inicialmente hidróxido de amônio? Claro que pode. Você pode também trabalhar, ao invés de partir para o início de precipitação com hidróxido de sódio, partir para o hidróxido de amônio. Não muda em nada. Quando você fizer a adição do hidróxido de amônio em excesso, só que agora, quem vai precipitar é o ferro e o alumínio. Quem vai ficar em solução é o cobre e o zinco. Então, como é que eu faço para separar o ferro do alumínio, que estão na forma de hidróxido? É só adicionar um excesso de hidróxido de sódio. O ferro não complexa permanece insolúvel no excesso, enquanto que o alumínio complexa formando aluminato. Eu adiciono H+, libero o ferro 3. No caso do aluminato, adiciono H+, libero o alumínio 3+. E aí eu posso partir para as identificações correspondentes. Aqui eu adiciono hidróxido de amônio, vai precipitar hidróxido de alumínio 3. Aqui eu adiciono ferrocianeto, vai formar a solução de vermelho sangue, no caso do hexatilciano ferrato 3. E da mesma forma, aonde nós temos os complexos, olha lá, ó, se eu adicionar a base forte e aquecer, eu vou destruir os amins complexos, porque no aquecimento NH3 é eliminado. E aí eu tenho a precipitação do hidróxido de cobre, que é um precipitado azul esbranquiçado, e no caso do zinco, tá certo? Eu vou ter a complexação do tetrahidroxizincato, ou seja, uma solução límpida, transparente, incolor. O NH3 foi embora. Eu filtrei, separei o hidróxido de cobre e zinco. Adicionando ácido, vamos liberar o zinco 2+. Adiciono ferrocianeto, vou precipitar ferrocianeto de zinco. Ao caso do cobre, nós temos o hidróxido, adicionamos H+, vamos liberar o cobre 2+. Vamos adicionar ferrocianeto, vamos precipitar o vermelho acastanhado, correspondente ao ferrocianeto de cobre 2+. Então veja que eu posso ou utilizar o H- para iniciar o processo de separação, ou eu posso adicionar o hidróxido de amônio. A única coisa que eu tenho que prestar atenção, no caso dos amins complexos, eu consigo destruí-los apenas por aquecimento na presença da base forte. Porém, se eu tiver os complexos de aluminato e zincato, ou os hidroxicomplexos, eu não consigo fazer a destruição ou voltar para o hidróxido apenas por aquecimento. Eu tenho que obrigatoriamente destruir o complexo com meio H+, para que eu possa fazer a protonação do H- e liberar os cátions para a solução. Da mesma forma, também aqui embaixo, ó, eu poderia ter partido primeiro para destruir o complexo colocando ácido. Não há necessidade de ter essa passagem. Eu posso suprimir essa passagem. Eu posso ir direto para a adição da base forte e aquecimento. Correto? Bom, uma outra pergunta que nós vamos tentar responder é como ocorre a precipitação dos cátions usuais como sulfetos. Isso é importante porque o agente precipitante para os cátions usuais, a tabela periódica, que é o H2S, permite que nós separemos os cátions por grupos. Então, veja que a nossa classificação dos grupos analíticos dos cátions, nós temos 2 deles que são separados justamente na forma de sulfetos, aonde a precipitação ocorre dependendo do pH do meio ou da acidez do meio. Então, observe o seguinte, olha, a maioria dos sulfetos, Me2SX, aonde esse X pode variar de 1 a 5, ou seja, eu posso ter cátions
monovalente até pentavalente. Então, a maioria desses sulfetos é insolúvel ou pouco solúvel. E a precipitação depende exclusivamente da acidez ou do pH do meio, conforme o valor de Ks. Então, a partir do agrupamento desses cátions usuais, conforme o reagente específico de grupo, nós observamos que os cátions do grupo 1, 2 e 3 formam sulfetos muito insolúveis ou muito pouco solúveis em água. Como o HGS, olha o valor do Ks, da ordem de 10 a menos 53. Mas existem outros que não são tão insolúveis ou tão pouco solúveis, como é o caso do sulfeto de manganês, aonde o Ks está na faixa de 10 a menos 13. Ou seja, a concentração de sulfeto, que é o nosso agente precipitante, que ele é derivado do H2S, que é um ácido fraco, tem dois valores aí de constantes do ácido, um K1 e um K2, 10 a menos 7 e 10 a menos 14, nós observamos que essa concentração de sulfeto pode variar muito em função da concentração H+. Para que nós possamos evidenciar isso melhor, vamos colocar as equações de equilíbrio do H2S. Observe que a primeira etapa de dissociação ou ionização do H2S corresponde a um valor de K1 que é 10 a menos 7, aproximadamente. E um valor de K2 para a formação ou liberação do sulfeto de 10 a menos 14. Ou seja, se nós somarmos as duas etapas e chegarmos na equação global, nós observamos que a constante do ácido, a global, que envolve K1 e K2, é de um valor muito baixo. É de 1,1, 10 a menos 21. Então, observe que numa solução saturada de H2S, a sua concentração em H2S é muito próxima a 0,1 mol por litro. Então, se nós observarmos a constante global, nós podemos concluir que a concentração de sulfeto, substituindo aqui a concentração da solução saturada de H2S, nós encontramos que a concentração de sulfeto é 1,1 vezes 10 a menos 22, fazendo a multiplicação, dividido pela concentração de H+ ao quadrado. Ou seja, se o pH diminuir de uma unidade, ou seja, se a concentração de H+ aumentar de 10 vezes, a concentração de sulfeto diminui de 100 vezes. Ou seja, a concentração de sulfeto numa solução de H2S, ela é inversamente proporcional ao quadrado da concentração de H+. Uma vez que nós observamos que essa razão é 1,1 10 a menos 22 dividido pela concentração de H+ elevado ao quadrado. E assim, se nós colocarmos numa tabela a concentração molar de sulfeto para diferentes valores de concentração H+, para uma solução saturada em H2S, onde essa solução é aproximadamente 0,1 mol por litro, nós observamos que na faixa de pH de 0 a 10, a concentração de sulfeto varia de 1,1 10 a menos 22 para 1,1 10 a menos 2. Ou, se nós ajustarmos no gráfico os valores de concentração de sulfeto em função do pH, nós observamos uma reta que se inicia em pH 0 para uma concentração de sulfeto 10 a menos 22, para chegar naquela concentração de sulfeto em pH 10 de 1,1 10 a menos 2. Então, significa dizer o seguinte, que a solubilidade ou a precipitação dos sulfetos metálicos, dado por essa equação de equilíbrio regida pelo Ks, se nós pegarmos como exemplo sulfeto de manganês
que apresenta um KS de 2,5 vezes 10 a menos 13, se nós associarmos a expressão do Ka e a expressão do Ks, substituindo a concentração de sulfeto, nós podemos chegar nessa equação, aonde nós podemos, a partir da concentração do cátion metálico, encontrar qual é a concentração necessária de H+, para iniciar a precipitação e também para fazer com que a precipitação seja quantitativa. Eu peguei como exemplo aqui o caso da precipitação do sulfeto de manganês e sulfeto de mercúrio, onde sulfeto de manganês, o KS 2,5 10 a menos 13, e o sulfeto de mercúrio, que é um dos sulfetos mais insolúveis, com KS 4 vezes 10 a menos 53. Vamos considerar o cálculo para iniciar a precipitação de ambos os sulfetos, uma concentração de metais de 0,1 mol por litro. Então significa dizer o seguinte: no caso do sulfeto de manganês, associando as duas expressões, a do Ks e a do Ka, substituindo a concentração do cátion metálico, que é 0,1 mol por litro, nós vamos encontrar que para iniciar a precipitação do sulfeto de manganês, nós precisamos manter a concentração H+, em 6,6 10 a menos 6, ou seja, um pH de 5,18. No caso do sulfeto de mercúrio, usando a mesma estratégia de cálculo, nós vamos observar que esse sulfeto começa a precipitar numa concentração H+ de 5,4 vezes 10 a 14 mol por litro. Veja que é um valor extremamente alto. Do ponto de vista experimental, nós nem conseguimos chegar a essa concentração. Ou seja, mantendo o meio extremamente ácido, nós conseguimos iniciar a precipitação do sulfeto de mercúrio e concluir a sua precipitação, ou seja, precipitá-lo quantitativamente, ainda em meio ácido. Por outro lado, o sulfeto de manganês só inicia a precipitação em pH acima de 5. Então, nós podemos utilizar essa informação, tá certo? Ou esse conceito, para a separação de ambos os cátions. Bom, então, para que esse tópico possa ficar entendido para vocês, nós montamos aqui um exercício onde nós vamos considerar o sulfeto de cádmio e o sulfeto de manganês. E ele está dizendo para nós o seguinte: justifique que é possível separar quantitativamente cádmio 2+, de manganês 2+, borbulhando a mistura desses cátions, H2S, controlando a concentração H+ do meio. Bom, para isso, ele está nos dando o seguinte: considere concentração dos cátions metálicos em 10 a menos 2. Considere que a concentração de H2S, que é uma solução saturada, é 0,1 mol por litro. E aqui os valores das constantes ou produto de solubilidades do CDS e do MNS. E é claro que para eu poder responder a essa pergunta, nós vamos fazer os cálculos para determinar qual é o valor de pH necessário para iniciar e para finalizar a precipitação de cada um dos sulfetos. Quero chamar a atenção que vocês fiquem atentos, porque nós estamos falando aí de sais pouco solúveis, derivados de ácidos fracos, onde o pH depende primeiramente do valor do Ks. Mas, como nós temos um agente precipitante oriundo de um ácido fraco, nós vamos associar as duas expressões, tanto do Ks como da dissociação ou ionização do H2S, para que nós possamos, então, calcular esse pH necessário para iniciar e para finalizar a precipitação dos respectivos sulfetos. Vamos pegar como exemplo aqui, então, para iniciar o caso, o sulfeto de cádmio, 0,01 mol por litro, a concentração inicial. O que é que eu preciso fazer?
substituir na expressão do KS a concentração de cádmio. E aí nós vamos encontrar que a concentração de sulfeto é 8 vezes 10 a menos 25 mol por litro. E aí nós vamos fazer o quê? Vamos na expressão do Ka, vamos substituir e vamos encontrar qual é a concentração H+. Observe que a concentração H+ é 11,72. Isso para iniciar a precipitação. Para a completa precipitação do CDS, nós precisamos reduzir essa concentração a 1 milésimo, ou seja, 10 a menos 2 dividido por 10 a terceira, para que nós tenhamos, então, 1 milésimo apenas de cádmio em solução. Então, substituindo na expressão do KS esse valor de concentração de cádmio, vamos encontrar a concentração de sulfeto, que é 8 vezes 10 a menos 22. Vamos substituir na expressão do Ka, e aí nós vamos encontrar que o CDS finaliza a sua precipitação a partir de pH 0,43. Bom, no caso do manganês, vamos usar a mesma estratégia. Vamos substituir na expressão do KS a concentração de manganês, e aí, uma vez encontrada a concentração de sulfeto, substituiremos na expressão do Ka e vamos encontrar a concentração de H+, que para iniciar a precipitação do sulfeto de manganês é 2,1 vezes 10 a menos 6. Isso corresponde a um valor de pH de 5,68. E no caso da completa precipitação, nós vamos então substituir na expressão do KS a concentração de manganês correspondente a 1 milésimo da inicial, ou seja, se a concentração inicial é 10 a menos 2, significa dizer que para a completa precipitação é 10 a menos 5. Logo, nós vamos encontrar a concentração de sulfeto, substituir na expressão do Ka, e encontramos que para precipitar completamente o sulfeto de manganês, nós podemos manter um pH por volta de 7,18, uma vez que nós calculamos a concentração e chegou no valor de 6,63, 10 a menos 8 mol por litro. Significa dizer que quanto menor o KS, menor é a quantidade do agente precipitante para excedê-lo. Portanto, menor será o pH da solução para que isso ocorra. Isso significa dizer o seguinte, que se eu quiser separar os cátions, cádmio e manganês, eu vou acrescentar o bário aqui agora. Como é que eu faço isso? Observe o seguinte, uma mistura com cádmio, manganês e bário, se nós acrescentarmos HCl, olha lá, pH por volta de 2, e borbulharmos o H2S para ter uma solução saturada, nós já sabemos que o cádmio, nessa condição de pH 2, ele vai precipitar completamente. E o manganês, nada de precipitar. Ou seja, precipita cádmio, na forma de sulfeto, que é amarelo. O manganês fica em solução, o bário em solução. Eu vou ter uma solução, agora ácida, com H2S. Então, nós vamos filtrar, vamos separar o sulfeto de cádmio. E aí nós vamos fazer o seguinte, vamos elevar o pH, adicionando hidróxido de amônio, consumir H+, formar sulfeto de amônio, acrescentar ainda sulfeto de amônio, até um pH por volta de 9. Nessas condições, o manganês precipita na forma de um precipitado que é creme. Aí nós vamos filtrar, separar o bário, 2+, no meio que é sulfeto de amônio, amoniacal. Bom, o que a gente vai fazer? Nós vamos acrescentar H+, e aquecer, porque nessas condições nós vamos eliminar o agente precipitante, que é o sulfeto, na forma de H2S. Nessa condição, uma vez livre do sulfeto, mandando embora o H2S, nós agora podemos adicionar ácido sulfúrico ou uma solução de sulfato de sódio, que vai contribuir com o íon sulfato para a precipitação quantitativa de sulfato de bário.